Como é que você descobriu que era filho do bilionário? Essa história é muito engraçada. Ficou famosa essa história aí. É o seguinte, as pessoas às vezes não acreditam, mas acho que nem a minha mãe tinha conhecimento, assim, do tamanho, da dimensão, né? A gente fala em bilhão hoje, mas a gente falar em bilhão há, sei lá, 15 anos atrás, era mais bizarro ainda. Então, eu tava passando em frente a uma banca de jornal, ali perto da faculdade, e tava com uma amiga, enfim, ela olhou, nossa, é seu pai ali na revista e tal. E eu olhei e falei, caraca, então era meu pai, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira, e o título da capa da Exame era Os Bilionários da Bolsa. E ali eu falei, uau, sou filha de bilionário. É isso, abaixei a cabeça, atravessei a rua e fui pro trabalho, normal, assim, nada mudou, porque ao contrário também do que as pessoas imaginam, né, o patrimônio não é algo que, não digo que não seja importante, mas não é algo que a gente fique olhando e contando moeda todos os dias, né, então tô aqui, pô, a carteira tá oscilando, e vai oscilar, porque mais de 95% tá em bolsa. Então, você precisa ter o estômago e para isso você não pode ficar olhando toda hora, né? Você precisa ter aquele autocontrole de não lembrar que você vai agir exatamente como o sócio controlador age nas empresas dele. Ele não fica tradando toda hora, ele apenas compra quando tá barato e vende se tiver necessidade ou se chegar num preço que ele determinar, ou às vezes não vende, que é, na maioria dos casos é o que a gente faz, né? Então, vão segurando exato, ações. vão segurando. Inclusive, empresas centenárias da Bolsa que os controladores fazem a mesma coisa há várias gerações, né? Então, eu descobri, mas assim, sendo bem sincera, não mudou em nada. Não mudou em nada, assim, no meu dia a dia não mudou em nada, né? Claro que as pessoas começam a te olhar diferente. Nossa, caramba, filha de bilionário, que legal, né? E aí você consegue tem que começar a também desenvolver um radarzinho aí mais apurado, né? De quem se aproxima por interesse, quem se aproxima genuinamente mesmo, né? Você fica mais exposto, né? Sem dúvida, você fica mais exposto, né? E falando em patrimônio, o Léo fala muito sobre isso, que patrimônio não paga conta. No Ações, fala um pouquinho pra gente como que funciona o Ações Garantem o Futuro e o que você faz lá hoje. O meu pai tem uma frase parecida também, viu? Ele fala assim, que o que paga boleto é renda, não é patrimônio, né? Então, se você tem que vender um terreno, vender algum bem seu para pagar suas contas, no final do dia você está empobrecendo ao longo do tempo, né? Então, o AGF, ele é o acrônimo de Ações Garantem o Futuro, né? E o nome é autoexplicativo, né? A gente realmente acredita que ações garantem o futuro, como realmente garantiu o futuro do Barsi, né, nesses últimos anos, e de muitas outras pessoas que conheceram a estratégia ao longo do tempo, né. E esse Ações Garantem o Futuro, na verdade, era um estudo que meu pai fez na década de 70, para provar que ele não estava louco, que esse negócio de dividendo, de juro composto, ao longo do tempo funciona, né. E na época ele não foi, até algumas pessoas deram ouvidos e tal, mas passou uma semana, 2 semanas, meio que acabou caindo no esquecimento, e, bom, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? E aí veio a ideia de 2018 para 2019, eu já queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque acho que quando você é herdeira, assim, principalmente uma pessoa de uma figura notória de mercado, enfim, é inevitável que você tenha um carimbo nas suas costas e que, como meu pai sempre diz, né? Bom, você é mulher, você é jovem, você vai ter que se provar 10 vezes mais do que se fosse algum outro filho meu, homem, enfim, mais maduro. Então as pessoas vão te olhar sempre vão duvidar da sua capacidade. Aí vai caber a você ter a maturidade suficiente para provar ao longo do tempo que você é capaz, né? E aí o sobrenome não vai te dar. Isso é com você. E aí foi o que eu fui tentando fazer ao longo do tempo, né? E a gente viu uma oportunidade muito grande de fazer com que o legado da estratégia, a estratégia em si, tem muitas vantagens, é uma estratégia extremamente simples de você implementar, é uma democrática, porque você não precisa ter muito dinheiro para você implementar, e dá certo, que é o principal, ela dá resultados, comprovadamente, né, como a gente comprovou nos últimos anos. Então, a nossa ideia com a AGF era transformar o legado e a estratégia em algo maior do que o sobrenome. Né? E acho que isso tem dado certo nos últimos tempos, né? Acho que a gente tem recebido assim, feedbacks bem legais sobre pessoas que têm usado a estratégia e realmente dá certo, né? Então a gente nasceu como uma empresa educacional e de 2020 para cá a gente tem investido bastante na nossa fintech, que é o AGF+, que é uma plataforma que justamente tem várias ferramentas, tem agregador de carteira, tem fóruns, tem dados específicos de dividendos, então para quem quer seguir uma carteira previdenciária, uma carteira de renda para o futuro, você tem tudo ali, todo o ferramental no aplicativo para você seguir essa trajetória. Então, tem sido, assim, bastante desafiador. Mas estamos aí, né?
Tamo aí pra dar cara a tapa.